O protocolo da TRG, ele está dividido em 5 fases. Vamos conhecer quais são essas fases. A fase do cronológico é uma fase onde vamos trabalhar os eventos que vão desde o útero até a idade atual. Então, a gente vai estar aí reprocessando todos esses eventos de dor que foram registrados pelo inconsciente, desde a vida intrauterina até a idade atual, fazendo aí, né, esse reprocessamento, essa reestruturação, né? Essa fase aí é bem importante, porque é quando a pessoa vai ter aí já um grande alívio, que essa reestruturação, esse reprocessamento já faz com que esse inconsciente perceba esses eventos de dor de uma maneira diferente. Então, nessa fase, a gente vai aí identificando e tratando esses traumas e bloqueios emocionais e crenças limitantes. E aí já vai dar um grande alívio, né? A fase do somático vai lidar ali com questões da psicossomática, que são aquelas dores físicas, aquelas questões físicas que são causadas aí pelo emocional. Essa parte vai trabalhar aí essa ligação, né, entre as emoções e as manifestações corporais. Então, aí temos casos, por exemplo, de pessoas que conseguiram resolver problemas de fibromialgia, né? Eu, particularmente, me libertei de uma enxaqueca que eu já carregava, assim, desde a minha adolescência, e era uma enxaqueca muito séria, né? Quem me conhece e convive comigo sabe o quanto eu sofria com essa enxaqueca. É uma enxaqueca que eu não conseguia fazer nada, eu perdia a visão, que eu tinha escotomas, é, tinha até cegueira, algumas vezes em casos mais graves, né? Porque desencadeava um processo que primeiro começava pela visão, vinha náusea, vômito, era uma coisa terrível. E depois que eu fiz a TRG, isso foi tratado. Então, a parte do somático é uma parte que vai trabalhar aí todas essas questões que a gente possa ter aí de psicossomática. A fase do temático, como o próprio nome já diz, vai focar em temas específicos. Por exemplo, eu atendi uma moça que ela morria de medo de dirigir, né? Ela não sabia explicar, mas ela simplesmente ela ficava muito ansiosa, mesmo quando ela estava no carro com outra pessoa dirigindo, ela sempre se sentia muito ansiosa. E ela não entendia de onde via isso. Com a terapia da TRG, o que é que acontece em casos como esse? A gente vai fazer ali todo o cronológico, focando nas dores de um modo geral, da vida intrauterina até a idade atual. Quando chegar nessa fase, a gente passa pelo somático, e quando chega nessa fase do temático, a gente vai aí lidar com alguns temas específicos, incluindo o tema que a pessoa vai trazer. Neste caso aí, ela trouxe o problema do medo de dirigir, da fobia de dirigir. Então, nesse temático, vai dar uma ênfase maior, como se fosse um tirateima, né, das questões que já foram tratadas lá no cronológico, e aí a gente vem fazendo uma varredura nesse tema para se certificar que nada ficou pelo caminho, fortalecer ainda mais essa reestruturação. A fase do futuro, também, como o próprio nome já diz, vai tratar de medos e preocupações relacionadas ao futuro, de onde vem aí essa ansiedade. Essa fase que já vai estar aí já numa parte bem avançada do acompanhamento, né, do processo, essa pessoa já vai estar com a base bem fortalecida, já tendo passado pelas outras etapas, e aí fortalecer mais ainda essa pessoa, para que ela tenha perspectivas boas, né? E quando essa pessoa ela já vem aí com essa base fortalecida, ela automaticamente ela já vai ter dentro dela aí essa perspectiva de que ela não terá futuramente esses medos que prendiam ela. Então, é só mais uma constatação, né, do êxito do processo, que isso eu acho muito interessante e que é o grande diferencial da TRG, né? Porque a gente fala, a TRG é a única terapia que trata o futuro, porque a gente vê aí muito as terapias falando do passado, as dores do passado, a criança interior, tratar a criança interior, mas pouco ou nunca a gente ouviu se falar
de tratar o futuro. Então, a TRG até nisso ela foi pensada. Então, essa fase é uma fase maravilhosa. A potencialização é a última fase do processo e a cereja do bolo que vem aí para selar todo esse processo de uma maneira que a pessoa possa ali visualizar tudo aquilo que ela conseguiu. Essa pessoa, neste momento, a gente espera que esteja com todas as suas questões já resolvidas. Basicamente, o resultado ele já vai estar ali. A gente vai estar só assim amplificando esse resultado, tornando essa realidade mais forte, né? Trabalhando na melhor direção possível do futuro, para que essa pessoa saia desse processo com uma gana de viver, com aquela vontade de fazer. Geralmente, as pessoas que fazem TRG saem com esse sentimento. É por isso que eu estou aqui hoje. A gente sai com aquela vontade de querer fazer tudo que a gente não fez, a gente acha que a gente perdeu tempo e, e quer correr para a vida, para fazer tudo. E eu me vejo muito nesse lugar. Então, quando eu me coloco como terapeuta, depois de uma jornada de mais de 5 anos aí estudando, é, e me travando de questões emocionais mesmo, que faz com que a gente trave. Então, quando a gente termina de fazer o processo da TRG, o resultado é justamente essa vontade de recuperar o tempo perdido, né? Quando você resgata essa autoestima de que sim, de que você pode, de que você é capaz, de que nada vai te impedir. Você já reestruturou ali todas aquelas dores. Elas não existem mais. Então você tem aí toda a sua vida pela frente para você correr atrás das suas conquistas. Então, esse é o desfecho que a TRG traz com a potencialização. É por conta disso que a gente fala que a TRG é uma terapia breve de resultado. Então, ela é uma terapia breve porque é diferente de terapias convencionais, onde você precisa ter aí muitos anos de acompanhamento. Não que eu esteja aqui me colocando contra a pessoa ficar 10 anos fazendo terapia, porque terapia é uma coisa que a gente tem que fazer, eu acho que sempre, né? Mas, por exemplo, uma terapia que ela precisa ser mantida, porque caso contrário, essa pessoa ela se afunda, ela entra em depressão, ela entra em ansiedade. Então, essa terapia, ao meu ver, essa terapia não é eficaz. Então, na TRG, a gente não tem como dizer quantas sessões serão o processo, porque cada processo é único. Então, varia muito. Depende de neuroplasticidade, depende de cada indivíduo, que a facilidade que esse indivíduo tem para reprocessar, dentre outros fatores. Então, não tem como a gente dizer, você vai conseguir 5 sessões, 10 sessões ou 20 sessões em um mês, 2, 3 ou um ano. Então, isso varia de pessoa para pessoa. A gente não tem como dizer, porque é cada um, né? É o comportamento de cada um, é como essa pessoa vai aderir à terapia, e tem essas questões aí. Então, é importante a gente entender que a gente fala que a TRG é uma terapia breve, porque ela tem um início, meio e fim. Você já entra no processo com tudo muito claro, sabendo que você vai ter um início, um meio e um fim. Você não entra assim, sem saber como é que vai ser, ou a perder de vista, vou começar aqui, não sei quando é que vai terminar. Você vai saber que você vai começar pelo cronológico, vai passar pelo somático, vai chegar no temático. A partir daí você já tem uma dimensão de que a sua terapia ela já está avançada e você já sabe exatamente onde ela vai concluir, que é na potencialização. Então, assim, é por conta disso que eu sempre estou falando. Terapia da TRG é uma terapia que ela é bem definida, ela tem um início, um meio e um fim muito claro e objetivo, um método que é simples e que é eficaz, né? Ela não tem muito rodeio, ela vai direto ao ponto. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido aqui colocar um pouquinho do que é a TRG, porque é meio complicado falar. Resumidamente, eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, sigam esse canal, dá um joinha, ativa o sininho
para saber sempre quando eu vou estar postando aqui, eu vou estar sempre postando assuntos aqui relevantes sobre saúde mental e bem-estar de um modo geral. Peço também que compartilhem, se fizer sentido para vocês, é claro, e se gostarem do conteúdo. Desde já eu agradeço e até a próxima.